Bem-vindos à entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. A repórter Priscila Senhorães, do Esporte Interativo, faz a primeira pergunta. Diniz, bom dia. O São Paulo vive uma maré de decisões nesse momento da temporada, né? E ainda tem muito pela frente. E justamente nesse momento, o Daniel Alves é um jogador que está passando bastante apagado e está sendo muito cobrado pelo torcedor. Em cima disso, minha pergunta para você é: o Daniel Alves hoje entrega para o São Paulo o que o São Paulo esperava dele quando o contratou? Entrega muitas coisas. Que eu falo isso desde o ano passado, teve momentos assim de cobrança em cima do Daniel também. Ele entrega muito mais do que vocês imaginam. É uma grande referência, a maior referência que a gente tem, é um ídolo, e a gente não sabe muito valorizar os nossos ídolos. O jogador em atividade tem mais títulos no mundo, títulos importantes. É um jogador que entrega muitas coisas que no campo daria para ver também, mas a gente consegue ver a parte mais superficial do jogo, que é quando erra um passe ou acerta um passe. Tem uma taxa de trabalho sempre grande no jogo, corre o tempo todo, quase sempre bate recordes no GPS, ele, Sara e Tietê, sempre um dos três que são os que mais correm. Coloca todo mundo para cima, melhora o desempenho dos outros que estão do lado, passa confiança para o time, tem frieza para decidir, como foi na hora de bater pênalti, e um espírito de luta, uma liderança invejável. Então, para nós aqui é um grande privilégio ter o Daniel hoje e sempre. Diego Bertozzi, Canais Foco. Diniz, bom dia aos colegas. Eu queria que você falasse sobre um jogador que vinha tendo uma atuação, desde que ele chegou ao clube, mais coadjuvante, e que cresceu principalmente em termos de espaço de representação, que é o Léo Pelé. O Léo, né? Ele não gosta de ser chamado de Pelé, mas ele fez o gol ontem, o gol de pênalti que selou a classificação. Durante a semana, ele foi ao ar uma entrevista da São Paulo TV, que viralizou, repercutiu muito, né, sobre uma história de vida que talvez muitos dos colegas, talvez nem mesmo você sabia dessa situação. E eu queria que você falasse, até porque é da tua formação, você como psicólogo gosta de trabalhar o jogador, até o fator extra-campo. Qual é a representação que o Léo tem hoje para o Fernando Diniz e para o elenco também, principalmente nesse período mais recente, né, depois da entrevista, se vocês chegaram a falar sobre isso, e o fato dele cobrar esse pênalti que foi tão decisivo, tão importante para a classificação? Bom dia. Bom dia. Eu acho bom se perguntar do Léo. Eu acho que é um jogador que ele ganhou muita representatividade mesmo. É um jogador que hoje pode jogar de quarto zagueiro, pode jogar de lateral, e pode ser que ele possa jogar de outras coisas também, porque é um jogador versátil, um jogador que tem uma boa estatura, que tem fisicamente praticamente completo, que tem boa técnica, e eu acho que foi um prêmio para ele, de merecimento, até para coroar a semana na qual ele postou esse vídeo, que foi uma lição de vida para todo mundo, e a gente deve olhar mais para esses aspectos, mas não é uma surpresa, porque o Léo não é só o Léo. Aquela é uma história de vida. Eu também fui um jogador parecido com o Léo na questão da história de vida, mas se você pegar a história do Luan, se você pegar a história do Paulinho Boia, de tantos outros, a história é muito parecida. O problema é que a gente teme em descartar a história do nosso povo, e a história especificamente dos nossos jogadores. Então o Léo não é uma exceção, então não tem surpresa naquela história. Ela só foi contada de uma maneira muito bonita, muito fidedigna, como ele é bonito, o Léo. É uma pessoa bonita, uma pessoa linda, uma pessoa que entrega todo dia 100%. Então ele é um grande exemplo. Mas a história de vida do nossos jogadores é essa. Ela se repete. O padrão é mais ou menos esse. E é desse tipo de jogador que a gente tem que saber cuidar e saber extrair o máximo deles e saber dar suporte. O Léo, de fato, é um grande sobrevivente e um grande vencedor. Felipe Brizola, TV Globo. Olá, bom dia a todos. Diniz, Diniz, eu gostaria de te perguntar sobre a
tua preparação desse time nesse período de muitas decisões. A gente tem sempre no segundo semestre do Brasileiro um encavalamento aí de decisões, com Copa do Brasil, invariavelmente Libertadores, Sul-Americana, mas esse ano tem sido particularmente diferente porque vocês ficaram muito tempo parados e de repente voltou tudo de uma vez, e o São Paulo em si está com um calendário diferente ali, uma defasagem no Brasileiro e com outras em termos de jogos, mas muito em cima. Então, a minha pergunta é mais no sentido dessa ausência de respiro para você como treinador, não tendo semanas cheias para trabalhar, tendo que tomar decisões importantes. Como você enxerga que o São Paulo vai fazer uma viagem para a Argentina? Diferentemente de outros anos, não tem poupado tantos jogadores, né? O São Paulo está jogando com tudo que tem de melhor, aparentemente, todas as partidas. Então, como é que tem sido para você, até na formação tática, de armar um time que possivelmente deve estar bastante cansado? O time está cansado, mas vai saber se recuperar. O calendário está apertado para muita gente. O nosso, de fato, com o advento aí da Sul-Americana, que tem 2 datas a mais do que a própria Libertadores, vai ficar mais apertado ainda. Mas os jogadores, o pessoal da comissão técnica, a gente conjuntamente faz um trabalho para deixar os jogadores na melhor forma possível, saber jogar e saber descansar e saber treinar também, porque o treino mesmo entre um jogo e outro, a gente procura treinar o que dá. Muita informação de vídeo e no campo também, principalmente no aspecto tático, a gente precisa que os outros jogadores, aqueles que também não estão jogando, tenham informação tática suficiente para quando entrar saber o que tem que fazer no campo. É de fato apertado, eu concordo com você, mas a gente tem que saber se virar, não dá para a gente agora reclamar, porque o calendário está aí e a gente precisa entregar resultado. Eduardo Afonso, ESPN. Tudo bem, Vinícius? Bom dia. A minha pergunta é a respeito de 2 jogadores, né? O primeiro é o Brenner, o segundo o Igor Gomes, e eu vou especificar. O Brenner, Diniz, ele não é um jogador que subiu da base o ano passado, né? Que tem aquele problema de, quando sobe, tem todo um alto e baixo, não é os jogadores, quando sobe, tem que se adaptar a uma nova formatação no profissional, é outro tipo de jogo, outro tipo de treino, outro tipo de campeonato. O Brenner saiu, voltou, trabalhou com você no Fluminense, e muita gente acreditava que ele já tinha passado esse período de maturação e que talvez não virasse no São Paulo mais, tivesse que procurar outro time para se transformar num jogador. E, de repente, ele se torna um artilheiro da temporada, tem sido um cara muito útil. Eu queria perguntar para você sobre o Brenner especificamente, como foi o trabalho seu ao conseguir ser artilheiro, conseguir se recuperar, se você me permitir. Durante a pandemia, tiveram várias notícias a respeito de propostas que talvez isso tenha mexido com ele. Você também teve que trabalhar com ele bastante para que ele recuperasse, esquecesse um futuro fora do São Paulo e pensasse exclusivamente no São Paulo? O trabalho com os 2 jogadores, esse trabalho que a gente tem que fazer de aproximação com o jogador, ele é contínuo, não só com os 2, com todos os jogadores. Tem uns que conseguem virar titulares e se destacar, como é o caso hoje especificamente do Brenner, do próprio Igor Gomes, mas com todo mundo a gente tem que fazer isso. Isso é uma característica muito própria minha. E eu vou falar mais uma vez, e acho que eu vou, até o último dia talvez da minha carreira de técnico, talvez falar a mesma coisa. A gente tem que saber se aproximar dos jogadores. O problema dos jogadores, a maior parte das vezes, não é um problema técnico, tático nem físico, é um problema de aproximação, de poder saber oferecer um continente que os jogadores possam se sentir confortáveis e expressar o melhor que eles podem. O Brenner foi um jogador que eu levei para o Fluminense, a custo zero, salário pago aqui pelo São Paulo. Comigo lá ele jogou titular algumas partidas e sempre, praticamente todos os jogos entrava no jogo. E depois que eu saí de lá, ele praticamente não foi mais nem relacionado. Aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido aqui no São Paulo. Na volta, minha volta para cá, eu pedi que ele se reintegrasse, porque é um jogador muito talentoso, um jogador que tem o carisma do gol, um jogador muito frio, um jogador muito técnico, que além de fazer gol, um jogador que sabe ajudar na construção e muito, tem muita qualidade. Mas é um jogador que precisa de apoio e precisa de um tempo. Você vai conseguir resolver o problema de todo mundo? Não dá para resolver o problema de todo mundo. Mas quando a gente tem a predisposição de ajudar de fato a pessoa que está por trás do jogador, e às vezes algumas pessoas acham que isso, em vez disso ser a coisa mais importante do futebol e da vida,
Às vezes a gente fica discutindo o erro de passe no meio do campo, se teve uma boa pressão alta ou não, se tinha um espaçamento entre as linhas. E isso não é só para o futebol, isso é para qualquer área do segmento do viver. Mas a gente teima em achar que isso é uma coisa menor. Quando isso, acho que a finalidade da gente poder viver bem em comunidade, em sociedade, é você poder proporcionar o que a gente tem de melhor para o outro. Mas a gente vai ficar discutindo sempre. Quando toma o gol no último minuto é porque teve algum vacilo, ou porque a preparação física está ruim. A gente acha sempre um motivo para justificar as vitórias e as derrotas, e a gente não fica focado naquilo, na minha opinião, naquilo que a gente deveria ficar focado. Do futebol, de maneira especial, nas demandas que os jogadores trazem, nas demandas emocionais. De maneira especial os mais jovens, mas não só os mais jovens. Então é isso. Guilherme Pradella, CBN. Tudo bom, Diniz? Bom dia. Agora eu fiquei até meio sem jeito de fazer a minha pergunta, porque era exatamente uma pergunta com relação a jogo que eu queria fazer contigo. Acompanhando os jogos do São Paulo e com as ferramentas que a gente tem, a gente repara que o São Paulo tem trabalhado na questão defensiva. Quando a gente vê o São Paulo pressionando muito a saída de bola do adversário, consegue roubar e cria boas chances. E pelo que a gente avalia nas conversas que a gente tem, quando o São Paulo marca mais próximo do próprio gol, a gente não vê tanta eficiência como marcando na frente. Queria que você falasse, fizesse uma análise de como é que é o São Paulo marcando mais à frente, marcando mais próximo do gol, se existe podemos dizer assim, um nível de um grau de confiança maior quando se consegue pressionar lá na frente e marcar mais à frente do que todo mundo mais atrás. Pradella, obrigado pela pergunta. O que eu falei dessa questão é que eu acho que é mais importante, mas as outras questões do jogo, que as suas perguntas são sempre bem direcionadas para a questão tática, não é que elas não são importantes, elas também são importantes. É que a gente coloca as outras questões num patamar muito inferior a essas questões táticas. O que acontece é o seguinte, não é com o São Paulo, isso é uma coisa de qualquer time do mundo. Quando você tem um plano e uma maneira de jogar, a tua maneira de jogar, ela quase sempre vai ser mais eficiente do que o plano B, que é quando você tem que baixar, no nosso caso, quando a gente tem que baixar as linhas. Então você fica pressionando quase o tempo todo, em determinado momento você tem que baixar. E não que isso seja o melhor dos mundos, não, a gente tem que melhorar quando baixar. A tua pergunta é pertinente e ela é o que aconteceu na realidade. E baixar e marcar em linha baixa é mais fácil que marcar lá na frente. Fazer pressão com linha alta é uma coisa difícil de se fazer bem feito. Principalmente quando a gente joga contra times que sabem que tem um poder de sair jogando de trás, com o uso do goleiro ou não, mas que tem uma boa saída. É difícil você encaixar as pressões lá na frente. Então a gente tem feito isso bem. E quando baixa o bloco, que é mais fácil, porque você fica com menos campo para cobrir, você às vezes está marcando ali, você precisa tendo que marcar 20, 30 metros, às vezes até menos do que isso. E a gente tem, às vezes, oferecido um pouco mais de chance para o adversário. E tem a contextualização do jogo. No momento que isso acontece, geralmente o adversário já está tendo que se largar muito para frente, para buscar o empate, como era no caso de ontem. E você fica, também a hora que você encaixa um contra-ataque, como foi contra o Palmeiras, que a gente teve alguns contra-ataques, que a gente podia ter feito mais gols, ou contra o Palmeiras teve que subir a pressão mais do que eles gostariam, a gente também soube aproveitar e fazer o nosso segundo gol. Então é difícil você, e para qualquer time no mundo, você ter as coisas de uma maneira muitíssimo equilibrada, 100% equilibrada. É um time geralmente que tem muita posse de bola, o City, o Barcelona, quando era um time ainda mais hegemônico, quando tomava a transição, geralmente também acabava defendendo mal, porque o time fica muito focado naquele jogo e quase que o jogo inteiro fazendo o mesmo tipo de coisa. E quando você precisa fazer uma transição e baixar, no nosso caso baixar o bloco, às vezes o time não consegue fazer com tanta eficiência, com tanta pressão alta. Então a tua pergunta e o teu questionamento, ele está totalmente de acordo com a realidade e é uma coisa que a gente precisa melhorar. Então o time vai ficar cada vez melhor
quanto mais dominar todos os fundamentos táticos do jogo. E esse fundamento a gente ontem fez pior do que a marcação alta. Estou de acordo com a tua análise. Obrigado. Ivan Drago, Transamérica. Tudo bem, Diniz? Vamos lá. Sobre desempenho, eu queria que você explicasse as alterações, né, conversando com o Márcio Araújo, que ontem esteve no banco de reservas, se o Luciano saiu por conta daquele desgaste físico que o tirou da partida contra o Binacional, e você na última entrevista coletiva passou um tema para a gente importante, que é a oscilação. O time tem que parar de oscilar para obter consistência, né? Você acha que o time ainda oscila? No jogo contra o Fortaleza, você acha que isso aconteceu? E você entende que isso gera uma certa desconfiança do que o time pode fazer, pensando sempre em coisas grandes, Diniz? Eu acho que o time melhorou na questão da oscilação, e se a gente está falando de oscilação na terça-feira, não dá para falar que acabou a oscilação no domingo. O tempo que vai dizer se a gente vai melhorar nessa questão. Mas de terça-feira para o jogo do Fortaleza, a gente melhorou bastante nesse aspecto, Ivan. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo primoroso. Eu acho que, pegando o confronto, a gente fez um bom jogo lá em Fortaleza, que a gente mereceu ganhar. A gente teve mais chance de gol, em que pese as expulsões, porque as expulsões aconteceram de maneira muito justa. O que não foi justo, na minha opinião, foi o pênalti não dado no final. E, principalmente, o acréscimo que o juiz deu, que não teve nada a ver com a realidade do jogo. Mas foram 2 bons jogos, tanto de Fortaleza quanto de ontem, né? Saíram 10 gols em 2 jogos, mais os pênaltis, teve mais 19 gols de pênalti. Então, para quem gosta de futebol e gosta de gol, foi um prato cheio. Sendo que Fortaleza tem a defesa menos vazada do Brasileiro e a gente a segunda defesa menos vazada do campeonato. Então, valoriza mais os gols que foram feitos. Então, na questão da... Voltando na questão da oscilação, acho que a gente oscilou muito menos no jogo de ontem. A gente fez um primeiro tempo primoroso ontem. A gente teve todas as chances para fazer um gol e ter feito mais. No segundo tempo, o jogo ele ficou um pouco mais aberto, que eu acho que isso foi um erro que a gente cometeu. Porque o primeiro tempo foi um jogo de domínio praticamente pleno e a gente fez um jogo que favorecia um pouco mais o Fortaleza. Ficou um jogo mais aqui e lá, de transição, e é uma coisa forte deles. A gente teve chance também de fazer gols, mas a gente acabou abrindo espaço para que eles tivessem as chances deles, e foram 2 chances muito parecidas, foram 2 contra-ataques. Um de escanteio nosso e o outro surgiu de uma bola que estava, acho que no pé do Volpe, ele foi fazer uma bola longa no Reinaldo, a gente tomou uma transição, que foram as 2 chances reais de gol que o Fortaleza teve no jogo. E a gente teve outras tantas. Mas mesmo no segundo tempo a gente teve um bom controle do jogo, tirando os minutos finais, que foi um jogo, mudou a característica do jogo emocionalmente. Depois que a gente fez o segundo gol, o jogo ficou muito à nossa mercê e a gente acabou colocando o Fortaleza no jogo quando a gente ofereceu o primeiro gol para eles. Quanto às substituições, análise... Então, quanto às substituições, a análise assim de quem pergunta, Ivan, você tem que imaginar quando você faz a pergunta, quando o jogo estava 2-1. Qual a substituição a ser feita? Porque depois que você toma o gol, porque se a gente tivesse feito o terceiro gol com o Luan, a pergunta ia ser a mesma, ter a mesma pertinência, porque você está falando, quando você falou de desempenho, o desempenho não muda porque você tomou 2-2, se você tivesse feito 3-1 com o Luan. Que a probabilidade de ter feito o gol com o Luan foi muito mais clara do que tomar aquele gol a gente com o nosso time mais alto possível. Quando eu fiz as alterações, a gente não estava mais conseguindo, eu já estava fora do banco, a gente não estava conseguindo fazer mais pressão alta e o time ia ter que jogar de transição e principalmente suportar, e a chance maior do Fortaleza naquelas condições era a bola parada. Ele tem um time muito alto, tem um excelente batedor e faz muitos gols de bola parada. Então a minha intenção naquela hora era aumentar a nossa chance de garantir a classificação. Então era a bola, e acabamos tomando um gol de bola parada com um time super alto. Se a gente faz uma modificação diferente para tentar fazer mais pressão na frente, coloca o Paulinho, o Boy e o Torá, por exemplo, e se eu tomo um empate, a gente já está discutindo também a substituição. Então, assim, a gente não pode fazer muita discussão em cima do resultado. Se for em cima do desempenho, o meu pensamento naquela hora foi esse, para fazer. E o meu pensamento estava certo, porque a gente, numa falta que vocês sabem que não foi absolutamente nada,
Você viu que o Arboleda nem encosta no jogador, e foi a falta que originou o segundo gol do Fortaleza. Ainda mais da maneira como o Voaden estava levando o jogo, dando poucas faltas. Mas a análise das substituições é essa. Thiago Fernandes, Portal UOL. Diniz, parabéns pela classificação de ontem sobre o Fortaleza. E a minha pergunta, até insistindo um pouco no que disse o Edu Afonso anteriormente, é muito sobre o Brenner. É um jogador que voltou a ser titular do São Paulo, é um dos grandes destaques individuais do time nesse momento. São 7 gols em 6 jogos aí, desde que ele voltou ao time titular. E aí eu queria saber o que foi feito com ele especificamente nos bastidores, no dia a dia, no trabalho de treinamento, para que esse jogador voltasse como uma grande referência no ataque de São Paulo. Basicamente é gostar dos jogadores. É gostar de ajudar os jogadores. Basicamente é isso. Quando você gosta daquilo, eu gosto daquilo que eu faço e gosto muito de ajudar os jogadores, de fazer com que eles melhorem como pessoas e como jogadores. Então, basicamente é isso. É você verdadeiramente gostar do que você faz e gostar das pessoas que estão ao seu redor. E, de maneira especial, os jogadores. Eu, de fato, gosto muito deles e o Brenner, para mim, está sendo um grande presente, porque ele, com 20 anos, já estava aquela história de que é muito difícil suportar esse mundo do futebol, porque as pessoas precisam de amparo e precisam de auxílio. Isso aqui não quer dizer que isso aqui é uma instituição de caridade, isso aqui é um clube de futebol que precisa dar resultado. Mas isso, uma coisa não exclui a outra. Quanto mais a gente conseguir ajudar os jogadores, mais perto deles conseguirem dar resultado no campo, esse negócio vai aumentar. Então o Brenner é um exemplo, como o Sara é outro exemplo, como o Igor Gomes é outro exemplo, como o Antony. Vocês sabem, quando eu cheguei aqui, o Antony estava uns 5, 6 jogos na reserva, super questionado pelo torcedor. E hoje é o jogador que, com sua venda, consegue pagar os nossos salários. Então, assim, para mim é muito gratificante ver os jogadores conseguindo crescer. Não só como jogador, mas como pessoa. O crescimento do Brenner no campo tem muito a ver com a maturidade que ele está tendo como pessoa mesmo, se conhecendo mais, conhecendo os seus limites e também os seus alcances. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Diniz, bom dia. Ontem o São Paulo foi para as penalidades depois de acabar cedendo o empate no jogo que vencia por 2-0. E muito se fala a respeito, né, do psicológico de uma equipe que acaba conquistando esse empate, e como o Fortaleza iria para essas penalidades depois de conquistar o empate no final, e o São Paulo teria que ser aí praticamente perfeito como foi, né? Até porque o Fortaleza foi errar só a 10ª cobrança e o São Paulo acertou as 10. E um time muito jovem, né, Diniz? Você conta com atletas jovens que ontem demonstraram muita personalidade, né, nas cobranças, inclusive com muitos aí jogadores saindo do banco de reservas. Como é que foi trabalhar essa parte psicológica? Ainda você teve que acompanhar tudo isso de longe ontem, né? Por conta da suspensão. Como é que foi isso? Porque, de fato, tivemos aí uma noite de cobranças de penalidades históricas, né? Sim, eu concordo com você. Eu acho que emocionalmente o time foi perfeito ontem, depois que tomou empate. Naturalmente era para a equipe ter se abatido, ao contrário. Você pode ver as cobranças de pênalti, mas se você vê a pré-cobrança, você vê o envolvimento dos jogadores, a crença, e não teve nenhum momento abatimento, pelo contrário. Foi a perseverança, a convicção, o senso de união, o senso de colaboração que levou, e a segurança que um vai passando por outro, a energia que eles conseguiram mobilizar ali no momento das cobranças, acho que fez toda a diferença, mais o treinamento. Nós treinamos bastante pênaltis. Toda vez a gente tem que saber respeitar os nossos adversários, então não teve casualidade de maneira nenhuma. Foi trabalho, foi treino. Nós treinamos, todos os jogadores treinaram bastante cobrança de pênalti, que era uma das coisas possíveis de acontecer. A gente podia ter resolvido o jogo no tempo normal, não conseguiu resolver, mas estava preparado para ganhar nas cobranças penais. Nivaldo Decilo, TV Bandeirantes.
Fernando Diniz, bom dia a todos. É uma conta que não é sua, é uma conta que é do clube, você e a maioria não tem nada a ver com essa história, mas eu estava pegando aqui o retrospecto recente, e tem mais uma decisão pela frente, e desde que o time ganhou a Sul-Americana, tem tropeçado muito contra equipes argentinas, sobretudo equipes menores. Claro que teve a disputa recente contra o River, mas se a gente pegar aqui Defensa e Justiça, Colón, Talheres, isso pesa. Agora vem um adversário que o São Paulo, em retrospecto, não tenho o que dizer, porque não enfrentou ainda o Lanús. Isso pesa, isso vai ser levado em consideração. E se você me permite, você estava falando do lado emocional, o quanto uma classificação como essa, como foi, do jeito que foi, e você disse aí do todo o envolvimento dos jogadores, o quanto isso pode pesar emocionalmente para essa nova decisão que o São Paulo começa na quarta-feira na Argentina. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que o jogo de ontem se soma positivamente para a gente. Foi um jogo que a gente foi testado de maneira muito dura, principalmente na parte emocional. Eu acho que a gente soube responder bem. Então, eu acho que ontem a gente teve um ganho importante para a sequência do campeonato. Isso não é isso que vai determinar todas as coisas, muito pelo contrário. A gente tem muita coisa para fazer, tem que continuar trabalhando, tem que continuar respeitando o nosso trabalho, procurar trabalhar incessantemente para poder dar alegria para o torcedor, que ela só vai vir de fato aqui no São Paulo quando conquistar título, que isso é o que o torcedor mais quer e é uma coisa que pesa no clube. E quanto ao aspecto de jogar contra times argentinos, eu não vou levar isso em consideração. O que a gente tem que fazer é o nosso melhor, sempre. Fazer o nosso melhor para poder ganhar o jogo. Eu acho que o Lanús é um time que tem mais tradição do que esse que você citou, mas também não é porque tem tradição que a gente vai jogar de maneira diferente. A gente tem que respeitar todos os adversários que a gente vai jogar contra. O Lanús, recentemente, aí na conquista do Grêmio, acabou fazendo o final da Libertadores. Então é um time que tem todo o nosso respeito, mas a gente vai procurar na Argentina fazer o nosso melhor, a gente vai jogar dentro das nossas características, procurar recuperar bem os jogadores para a gente fazer uma boa partida lá. Por fim, Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Bom dia, Diniz. Gostaria de saber de você, você jogou nos últimos dias, né? Libertadores da América, Copa do Brasil, agora vem Sul-Americana, depois Campeonato Brasileiro. Gostaria de saber se você acha que o seu trabalho ainda está sendo pouco valorizado, né, no São Paulo. E só uma curiosidade que o torcedor acha até engraçada, essa sua expressão, né, o carisma do gol. Queria que você falasse sobre o carisma do gol e sobre o seu trabalho, se você acha que ainda é pouco valorizado. O carisma do gol tem jogador... Dificilmente um jogador que não tem como hábito fazer muitos gols, ele melhora muito treinando repetidas vezes finalizações. Tem gente que tem uma facilidade muito grande para fazer gol, que é o caso do Brenner, que é o caso do maior que eu vi aqui jogada, não de todos os tempos, teve o Pelé, mas acho que depois é o Romário. É um cara que o gol cresce, a bola bate em todo mundo, sobra para ele, o cara sabe fazer gol, que tem o Brenner, assim como o Romário. Estou comparando um jogador com o outro, estou falando características de jogador. O jogador Brenner, ele sabe fazer gol, ele é frio para fazer gol, ele tem técnica para fazer gol e tem a sorte do cara que faz gol. Então é um cara que faz gol a vida inteira. No Sub-17 ele fazia muito gol, no Sub-15 ele fazia muito gol e continua fazendo muito gol. Então esse é um cara que tem o carisma do gol. Quanto ao nosso trabalho aqui internamente, eu sempre assim tive muito respaldo, sempre fui muito valorizado. E fora a gente oscila, porque oscila conforme os resultados, e o torcedor ele reage assim mesmo. A gente precisa ganhar jogos e ganhar campeonato. Para o torcedor é isso. A gente não tem muita explicação para o torcedor, a gente tem que ganhar jogo e dar alegria para a torcida, e a alegria só vai se satisfazer com resultado, com classificações, com vitórias e principalmente com títulos. Então a gente tem que seguir trabalhando. Eu acho que, tirando esse negócio do resultado que a gente vai ver só no final aí, quem que vai ser campeão das competições, quem serão os campeões. Mas o trabalho em si é um trabalho que eu te falei, desde o Antony, da minha chegada aqui, da promoção dos jogadores, a gente, acho que talvez o único time que não contratou ninguém, a gente fez uma troca do Luciano com o Everton só. E é um trabalho que ele frutifica, o time tem um jeito de jogar, que está cada vez mais sólido, é um time que soube passar por muitas provações, desde que eu cheguei aqui, e é um time que vai se solidificando, que vai ficando
cada vez mais concentrado e tem muito caminho pela frente. A gente tem praticamente mais 4 meses até o final das competições, que a gente tem que trabalhar muito. Todas as competições são muito difíceis, então a gente tem que seguir trabalhando, melhorando os jogadores e melhorando o aspecto coletivo do time, para a gente seguir forte nos 3 torneios. 2 perguntas complementares aqui a pedido dos repórteres. Diniz, peço a sua compreensão. Felipe Brizola, por favor. Diniz, eu queria fazer uma segunda pergunta sobre o que você tem sobre o Lanús, o que você gostaria de destacar, né? O Lanús também está há bastante tempo sem jogar, né? Por causa do Campeonato Argentino que não voltou, e quando aconteceu isso com o River, a gente tem uma noção de como o River joga, um trabalho consolidado de muitos anos. Desse Lanús, que perdeu alguns jogadores importantes, e ainda assim, como você disse, tem uma tradição, né? Campeão de Sul-Americana, finalista de Libertadores, o que o São Paulo pode esperar, né? O que você imagina que vem aí pela frente desse time que você recebeu no departamento de análise, e se de repente você pretende preservar algum jogador, porque você tem Flamengo no fim de semana, e Lanús de novo, e depois mais jogos importantes. Então, o que a gente tem que é um time muito competitivo por hora. Eu não vou te dar muitos detalhes agora, porque eu vou passar a fazer as análises mais criteriosas do Lanús a partir de agora, a partir de hoje, amanhã, porque a gente não consegue, a gente acaba analisando um adversário por vez. Até ontem a gente só teve olhos para o Fortaleza. E a partir de agora a gente só tem olhos e ouvidos para o Lanús. Mas a gente está no começo, a gente falou um pouco sobre o Lanús, da competitividade, do tempo de inatividade. A gente tem 3 jogos deles aí para analisar, e mais o histórico, mas a gente vai detalhar mais o Lanús a partir daqui a pouco, que eu vou começar a analisar os jogos com análise de desempenho de uma maneira mais criteriosa. Quanto ao desgaste dos jogadores, a gente está sempre conversando com os jogadores e com o departamento reunido, trocando informação o tempo todo, sempre para colocar o melhor para o São Paulo naquele jogo. A gente ainda não definiu quem vai para o jogo, se a gente vai levar todos os jogadores, se vai manter uma base, se vai trocar muita gente. A gente ainda não definiu qual que vai ser a estratégia do jogo de quarta-feira. Eduardo Afonso. Diniz, na verdade é que meu áudio ficou ruim na pergunta e a complementação acabou não sendo entendendo provavelmente. Você falou do Brenner, eu queria que você falasse do Igor Gomes, que é um jogador que teve um pré-pandemia muito bom e uma volta instável, né? Em altos e baixos, e agora está se recuperando, vem de uma sequência de 22 jogos como titular. Se também você teve que conversar com ele, talvez tirar alguma possibilidade dele estar focado mais fora do São Paulo do que dentro, devido a tantas sondagens, especulações que surgiram durante a pandemia de uma saída dele. O Edu, a gente conversa com os jogadores sempre, não só com o Igor, não só com o Brenner, assim, como converso com o Boia, com todos os jogadores, Toró, principalmente com os jogadores mais jovens, mas com todos, a gente acaba conversando. E esse processo do Igor é um processo supernatural, de oscilação pela idade, por tudo que aconteceu muito rápido na carreira dele. Depois da minha chegada aqui, ele teve um momento de uma ascensão muito elevada, e eu concordo com você que a pandemia, o time também estava jogando muito bem, a gente terminou em alta, até uma repercussão até maior do que deveria naquele momento. E quando a gente voltou, o time todo voltou um pouco mais apagado, e o Igor também estava nesse bolo. Mas quando ele estava no pior momento dele aqui, eu sempre disse que ele é um jogador que é outro grande trabalhador. Então, um menino de ouro, talentoso e trabalhador, extremamente trabalhador. Se vocês acompanhassem o treino aqui do começo ao final, ele é um cara que todo dia é praticamente o último a sair do campo. E no campo a taxa de trabalho dele é sempre muito alta, sempre está disposto a ajudar, e mesmo quando ele não estava produzindo tecnicamente, ele nunca deixou de correr nem em treino nem em jogo. Então era questão de tempo dele retomar a titularidade, e também é questão de tempo dele passar a ter uma regularidade maior, fazendo grandes partidas. Ontem, por exemplo, para mim ele fez um grande jogo. Obrigado, Diniz. Obrigado a todos. Boa semana. Até já. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.